quarta leitura da Parashá de Vayetze, e foi Reuven na época da colheita de trigo, e ele encontrou Dudaim no campo, a gente já vai ver o que é, e trouxe esses Dudaim para Leá, sua mãe, e disse Rachel para Leá, me dá agora para mim desses Dudaim que teu filho trouxe, na época da colheita de trigo. Isso aqui vem mostrar o louvor das tribos, que era a época da colheita, e ele não foi pegar algo que era o que as pessoas estavam querendo juntar para si, como trigo e cevada, e sim ele pegou algo do Hefker, ele pegou algo que ninguém se importava, que são essas flores do Dudaim, algo que ninguém estava se importando. Dudaim, sigli, é uma erva, um tipo de flor, em linguagem árabe chama de yasmin, seria jasmins. Outra explicação, Dudaim tem uma explicação que diz que é a mandrágora. Está explicado na Torá, em alguns lugares, sobre a mandrágora e que teria um certo sentido de ajudar a engravidar. E por isso que Rachel estava pedindo de Leá aqueles Dudaim. E aí a Leá fala para ela, diz para ela, por pouco você pegou meu marido, você quer pegar também os Dudaim que meu filho trouxe? E disse Rachel, não tem problema então, ele vai deitar com você esta noite em troca desses Dudaim. Quer dizer, Rachel estava disposta a fazer tudo para conseguir esses Dudaim, achando que isso ia ajudar para ela engravidar. Interessante que a expressão que Leá usa, você quase pegou meu marido, porque a Leá não sabia que, na verdade, a primeira quem tinha que casar com Yaakov inicialmente era a Rachel. A Rachel foi tão discreta para não envergonhar ela, que ela nem sabia disso. Por isso que ela usa essa expressão aqui. Você quase pegou meu marido. Linguagem de pergunta, né? Você quer também pegar os Dudaim? Ainda fazer isso? Né? Por isso que é Ulmeisa, vir pegar no futuro. Então o Rachel falou, não tem problema, então ele vai deitar com você à noite. Como assim? Yaakov se revezava nas 4 tendas de Rachel, Leá, Bilhá e Zilpá. Então, teoricamente, naquela noite era de Rachel. Rachel falou, eu te entrego em troca dos Dudaim. E por conta dela abrir mão de se conectar e se deitar com o tzadik, ela acabou não merecendo ser enterrada com ele e acabou que Leá engravidou dessa noite. Yaakov veio do campo de noite e Leá saiu ao encontro dele e disse, você deve vir para a minha casa porque eu paguei por você, modo de falar, pelos Dudaim do meu filho, e ele deitou com ela naquela noite. Eu paguei para Rachel o que ela pediu, o pagamento. Naquela noite, Kadosh Baruch Hu ajudou que saiu dali Issachar, que era uma tribo muito sábia de Torá, etc. E Hashem escutou para Leá, viu que ela estava querendo, de qualquer jeito, ter filhos, aumentar as tribos do povo de Israel. Ela engravidou e deu para Yaakov um 5º filho. Por isso que Hashem escutou ela, viu que ela estava realmente se esforçando para aumentar as tribos, a ponto de pagar para ficar com Yaakov. E disse Leá, Hashem deu a minha recompensa, que eu dei a minha escrava para meu marido, e por isso chamou-lhe de Issachar, no sentido de Yesh Sachar, tem recompensa. E ela engravidou mais uma vez, teve um 6º filho para Yaakov. E disse Leá, Hashem me deu uma parte muito boa. Agora meu marido vai realmente fixar sua moradia comigo, eu já tenho 6 filhos que eu gerei para ele, então chamou de Zevulun, em linguagem de moradia fixa, Zevul. Zevetor, com a tradução, uma parte boa. Isbelene, uma casa, um local fixo, né? Ou seja, o principal dele vai ser comigo, afinal, eu tenho filhos referente a todas as outras esposas, porque se eram mais 3 esposas, ela já tinha 6 filhos dos 12, ela tinha, né, a metade. E depois ela deu à luz a um filho, chamou o nome dela de Diná. Por que o nome da Diná era Diná? Os sábios explicam que a Leá, ela se autoavaliou, se autojulgou. Porque se fosse homem, a Rachel não ia ser nem igual às escravas. As escravas, cada uma tinha 2 filhos. Então, a Leá rezou e aconteceu um milagre que se transformou em mulher, se transformou em Diná. Por isso que ele chamou de Diná, de julgamento. E Hashem lembrou a Rachel, escutou para ela Hashem e abriu o ventre dela. Finalmente a Rachel, depois de tanto tempo, tantos anos, ela conseguiu dar à luz a um filho. Qual foi o mérito que Hashem lembrou? Que ela entregou os sinais que tinham combinado com Yaakov, ela entregou para a irmã dela, sem explicar que era ela para ir. E que ela estava sofrendo, que talvez ela ia acabar caindo na parte de Esav, porque Yaakov podia se separar dela, já que ela não tem filhos. E Esav já pensava assim, quando ele viu que ela não tinha filhos. Assim, a gente encontra na reza, o Payat, ele colocou num poema que existe, numa certa reza, que fala o Admon, o vermelho, que é o Esav, quase, né, quando ele percebeu que ela não engravidou, ele quis pegar ela e ela se assustou por isso, e por esse mérito todo Hashem deu para ela a chance de ter um filho maravilhoso chamado Yosef. E ela engravidou, deu luz a um filho, e ela disse, Hashem recolheu a minha vergonha. Asaf, a gente sabe que a palavra asifá em hebraico é colocar em algum lugar, trazer para dentro para não ser visto, ou seja, a vergonha vai ser recolhida porque não vai ser vista. O que tem a ver?
porque era uma vergonha que eu era estéril. E todo mundo falava que eu ia cair para Esav. Essa é uma explicação. Pelo Midrash, por que agora recolheu a vergonha? Porque quando a mulher não tem filho, não tem com quem ela pendurar, ela falar que o erro, jogar a culpa do filho. No momento que ela tem um filho, ela pode jogar a culpa nele. Quem quebrou esse utensílio? Ah, o teu filho. Quem comeu isso aqui? O teu filho. A vergonha da mulher vai na culpa das crianças. E chamou o nome dele de Yosef, querendo dizer que Yosef acrescente um outro filho, ou seja, faltava só mais um para completar os 12. Ela sabia com profecia que só iam ser 12. Então, tomara, seja a vontade de Hashem que esse futuro seja de mim. Por isso que ela não pediu mais do que um, só pediu mais um, porque era o máximo que ia ter. Jacob ia ter 12 filhos. E foi quando Rachel deu a luz a Yosef, disse a Jacob para Lavan, me deixe ir, me envie, me mande para eu ir para meu local e para minha terra. Ou seja, do momento que nasceu o inimigo, o opositor de Esav, está escrito que a casa de Jacob é fogo, e a casa de Yosef é a chama, e a casa de Esav é a palha. Então Yosef era realmente o que ia conseguir atacar o Esav. Um fogo sem chama não pega longe. No momento que nasceu Yosef, Jacob já estava tranquilo e confiou em Kadosh Baruch Hu para voltar para a terra de Israel. Então ele pede, me dá minhas esposas, meus filhos, que eu trabalhei para você, por eles, ou seja, tenho total direito, deixa eu ir embora, que você sabe o trabalho que eu te fiz, você sabe muito bem o quanto eu trabalhei, muito, muito forte. Por que ele fala, me dá minhas esposas? As esposas já são dele. Eu só quero sair com permissão. Me dá permissão, por favor, me dá licença, eu quero voltar para minha casa. Disse para ele Lavan, se agora eu encontrei simpatia nos teus olhos, eu meio que estou adivinhando, faz todo sentido falar que Hashem me abençoou por tua conta. Nihaste minachecha, eu estou testando com a minha adivinhação, ou seja, eu acho que Abraham veio por tua conta. Por quê? Quando você veio para cá, não tinha filhos, diz Lavan. Como está escrito que Rachel estava pastoreando o rebanho, né? Se ele tivesse filhos, não ia mandar a filha lá com os pastores, maior confusão. Agora, a gente vê que ele tinha filhos, como a gente vai ver depois, que os filhos de Lavan escutaram o que Jacob estava fazendo, etc. Então, várias coisas aconteceram, como brachá para Lavan. Então, Lavan fala para Jacob, eu fui abençoado por você, então, por favor, fique um pouco mais, como a gente vai ver na continuação.